A graça e a paz a todos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida. Eu quero aqui, em alguns minutos, trazer uma mensagem para você, na verdade, uma reflexão, baseado no texto de Marcos, capítulo 10 e o versículo 51, onde Jesus diz assim: E Jesus falando disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe diz: Mestre, que eu tenha vista. Olhando dentro desse texto, dentro do contexto, na verdade, desse texto, a gente vê aqui a Bíblia dizer que Jesus ele estava saindo de Jericó, e a saída dele de Jericó vai trazer aqui uma cura a uma pessoa. Na verdade, Jesus ele está dizendo ao cego, né? Se você for acompanhar o texto, ver o texto lá desde o versículo 46, a Bíblia vai dizer que ele estava saindo de Jericó juntamente com seus discípulos, com uma grande multidão, e Bartimeu, o cego, que era filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, ali esperando talvez que alguém o ajudasse, alguém desse alguma esmola, alguém falasse algo para ele. E a Bíblia vai dizer que ele vê um tumulto de gente, né? Ouve, né? Esse tumulto de gente, e ele pergunta o que está acontecendo, e aí alguém fala para ele: olha, Jesus de Nazaré está passando aqui. Jesus está aqui passando por Jericó. Então ele precisa fazer algo que chame a atenção de Jesus Cristo, né? Que todos, por onde Jesus passava, a multidão, enfim, todo mundo que via Jesus Cristo, o momento era de dizer Jesus, 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 né? E todo mundo falava assim. E aí Jesus, esse cego, né? O Bartimeu, ele vai tomar uma atitude diferente. Ele vai chamar não só Jesus, mas ele vai dizer algo além. Ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O texto é bem claro, porque o texto diz que ele estava à beira do caminho. Muitas pessoas hoje ela tem, na verdade, parado, né, na beira do caminho. Muitas pessoas hoje ela tem ficado à beira do caminho. Enquanto Jesus é a solução, enquanto Jesus é aquele que nos traz um conforto, nos traz um refrigério. E o interessante desse texto é que Jesus ele chega, né, e diz para ele: o que queres que te faça, né? Se você for lá para o versículo 51, ele vai dizer: que queres que te faça? Se fosse para nós hoje, no dia, nosso dia hoje, talvez as pessoas iam falar assim: é brincadeira que você está perguntando, né? Porque o que queres que eu faça? Você tá vendo a enfermidade que eu tenho, você está vendo algo que eu tenho, e na verdade eu quero ser curado dessa enfermidade, né? Eu quero ser tratado dessa enfermidade. E aí ele diz: eu quero voltar a ver, eu quero, né? Ele diz: que eu tenha vista, quer dizer, que eu volte, que eu possa enxergar, que eu possa sarar dessa enfermidade. E o interessante é que quando ele está gritando o nome de Jesus Cristo, né, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o versículo 48 vai dizer que as pessoas ali, muitos estão repreendendo ele, dizendo: fica quieto, não para com isso, não menciona o nome de Jesus, não incomode o mestre, né? Porque muitas vezes isso acontece com o próprio, né, com a gente, porque muitas vezes a gente fica querendo, né, pronunciar, propagar o nome de Jesus Cristo, e as pessoas ela fica dizendo: fica quieto, para com isso, não faz isso, né? E as pessoas estavam então repreendendo ele, que ele se calasse. E muitos cristãos hoje estão se calando, muitos cristãos hoje eles estão deixando de falar do nome de Jesus Cristo, porque as pessoas estão dizendo: isso é bobagem, para com isso, não faça isso, para com esse comportamento. E isso leva as pessoas muitas vezes a se calar diante do Evangelho de Cristo. E o objetivo do Evangelho de Cristo é que seja pregado. Por isso que ele nos chamou, para pregar o Evangelho, para falar do seu amor, para falar daquilo que ele tem feito em nossas vidas. Nós somos testemunhos, né, de Jesus Cristo. A nossa vida tem que ser testemunho de Jesus Cristo. A nossa vida tem que ser as pessoas olhar e não repreender.
aquilo que nós estamos falando a respeito de Jesus Cristo, porque muitas vezes o testemunho leva as pessoas a nos repreender, porque muitas vezes as pessoas têm dois tipos de comportamento, né? Um comportamento na igreja é de uma forma, fora da igreja é outro, e aí as pessoas olham e dizem, mas isso não é testemunho. Continuando o texto, as pessoas estavam pedindo para que ele se calasse, e é interessante que mais as pessoas falassem para ele se calar, mais ele clamava o nome de Jesus Cristo. Você, por mais que as pessoas tenham pedido para você ficar em silêncio, você tem dito, né, que Jesus cura, liberta, restaura, salva. Tudo isso nós sabemos. É importante que você não se cale diante do momento das dificuldades que muitas vezes você passa. O importante é que você muitas vezes não deixe de falar o nome de Jesus Cristo diante das suas dificuldades, das suas adversidades, dos seus problemas e tudo aquilo que tem acarretado que você pare no caminho. Se você acompanhar aqui, o texto vai lá no final, vai dizer que Jesus o curou. E esse homem nunca mais foi encontrado à beira do caminho. Esse homem nunca mais foi encontrado mendigando. Esse homem nunca mais foi encontrado no mesmo lugar. Porque todas as vezes que Jesus curou todo tipo de enfermidade, independente da pessoa, ela nunca mais foi encontrada na mesma situação, né? O que tem que acontecer conosco, e quando nós recebemos o Evangelho de Cristo, é que nós mudamos as nossas atitudes, nossos comportamentos, mudamos tudo aquilo que Jesus nos transformou. E aquela forma que a gente vivia antigamente, a gente não possa voltar a viver. Nós temos que não ser encontrado mais. Se nós vivíamos antigamente no mundo, ainda nós vivemos no mundo, né, mas afastado do pecado, o pecado ficou para trás, porque nós somos lavados e remidos por sangue de Jesus Cristo, né? Então nós não podemos voltar a cometer os erros que nós cometimos no passado. Então nunca mais nós fomos encontrados naqueles lugares que nós estávamos. Quando você aceita Jesus Cristo verdadeiramente, você para de ter atitude incorreta, atitude que te afasta da presença de Deus, atitude que te deixe fora dos princípios de Deus. Então que nessa noite você possa refletir bastante e saber que você não está mais à beira do caminho, você não está mais mendigando ajuda, você não está mais mendigando que as pessoas possam olhar de uma forma diferente para você, porque você agora tem Cristo na tua vida, e Cristo é aquele que tem nos transformado, tem nos libertado, e cada dia tem nos colocado na sua presença, e a sua presença é o mais importante, porque ele diz a Paulo que a Paulo assim, a minha graça te basta. Então que a graça de Jesus Cristo nos basta, que a gente continue pregando o Evangelho, continue falando do seu amor. Algo interessante dentro do texto, que Jesus parando disse que chamassem ele, né? Jesus falou, vai lá e chama o Bartimeu, né? E chamaram um cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Quer dizer, ele estava sentado à beira do caminho, alguém chega e fala, tenha bom ânimo, levante porque o mestre quer falar com você. A gente tem deparado com muitas pessoas, principalmente já nessa pandemia, algo que é terrível, que aconteceu em todo mundo, que as pessoas estão cristãos, parado à beira do caminho, né, sem força para levantar, por mais que as pessoas chegam e dizem, não, tenha ânimo, continue pregando, elas estão desanimadas, elas estão sem força, sem coragem. E muitas vezes as pessoas têm parado pelo caminho, como o Bartimeu, parado pelo caminho, esperando que alguém passe e ajude. Ele teve sorte que Jesus passou naquele momento e ele fez algo diferente. Então você tem que aprender com Bartimeu, fazer algo que ninguém esteja fazendo. Faça diferente do que os outros estão fazendo. Porque às vezes você olha e fala assim, eu quero oportunidade para isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero deixar isso, mas não me dão oportunidades. As oportunidades são nós que criamos, as oportunidades são nós que fundamentamos. Então que você possa nessa noite falar um pouquinho mais do amor de Jesus Cristo e não ficar olhando para as críticas, não ficar olhando para aquilo que as pessoas falam, pensam de você, porque o objetivo é o reino de Deus, o objetivo é morar no céu. Amém? Que você nessa noite possa ficar com essa palavra no seu coração. Aqui durante toda a semana aí, né, a gente vai estar aí trazendo
uns 10 minutinhos aí de uma pequena palavra para você, mas que possa edificar no seu coração. Amanhã eu volto aqui, amanhã é quinta-feira, né? Amanhã tem culto na nossa igreja, Comunidade Evangélica Deus Vivo. Então na sexta-feira eu volto aqui gravando mais um vídeo para você. Se der tempo amanhã eu gravo, amém? Eu quero falar amanhã, ou na sexta-feira, um pouquinho a respeito que as pessoas, elas têm, muitas vezes, elas têm confundido, né? A respeito do que nós somos, né? Nós somos triuno, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, mas algumas doutrinas, algumas pessoas pregam que não, que corpo e alma é a mesma coisa, né? Não, corpo e alma, não, perdão. Que a corpo, alma e espírito é a mesma coisa. E eu vou trazer aqui uma palavra para você, ou amanhã ou sexta-feira, que não, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Que alma e espírito não é a mesma coisa. Eu vou trazer dentro da palavra de Deus para você não ser enganado aí por falso evangelho. Amém? Eu vou orar com você para abençoar a sua vida nessa noite e dizer que você possa já 8 horas tem a live da irmã cooperadora Simone, que você possa conferir aqui também pelo grupo Diácono Silvio Palácio, amém? Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te agradeço nessa noite, apresentando cada vida que vai assistir esse vídeo, que o Senhor possa cobrir ele com teu sangue, abençoando essa noite, Pai. E que o dia deles, amanhã, quinta-feira, seja repleto de bênção, são graça e vitória. E que o Senhor, Pai do céu, possa contemplar a cada família aqui que vai assistir esse vídeo em nome de Jesus Cristo, que vai compartilhar também em nome de Jesus. Pai, nos abençoe, nos dê uma noite abençoada de sono e nos guarde como o Senhor sempre tem guardado e zelado pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.